faz toda a sua vontade, mas a Bíblia diz que ele já estava com o pé ralado e agora a jumenta senta em cima da perna dele. Aquele que segue o seu caminho, quando voltar, volta quebrado, volta machucado, volta ferido. Então faça hoje a vontade de Deus, entra no estreito hoje, para que tu não pague o preço, para que a tua caminhada seja de vitória. Entra no estreito hoje, para que tu não pague o preço, para que a tua caminhada seja de vitória. Da minha morte, não é lembra-se do meu nascimento, é lembra da minha morte. Eu morri na cruz do Calvário. Então Santa Ceia é momento de reflexão, é de lembrar que nós temos um Senhor que morreu na cruz do Calvário e não precisa seu próprio caminho e não entende o caminhar do Senhor, que faz as suas próprias escolhas, que toma o seu próprio rumo. Ele corre um perigo de encontrar Deus com o seu opositor. A paz do Senhor para a igreja, amém? Números 22, vamos ler do versículo 5 ao versículo 7. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está de fronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, com preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Você pode dar um glória a Deus? Senta aí, toma o seu lugar, adorando, sabendo que Deus tem uma palavra de reflexão nesta manhã de Santa Ceia, manhã da qual o Senhor preparou para nós. Esse texto, irmãos, é um texto bastante conhecido e é um dos personagens talvez mais estranhos, ou que mais confunde os teólogos na Bíblia. É esse homem chamado Balaão. Aparece o seu nome na Bíblia 59 vezes. Só no Antigo Testamento 56 vezes. E no Novo 3 vezes. Esse nome Balaão, ele significa estrangeiro ou sem povo. E tem muito a ver com a personalidade, o caminhar desse homem na terra. Porque ele é um caminhante solitário, se é que eu posso dizer assim. No Antigo Testamento, só no livro de Números, aparece ele por 49 vezes. Então é o livro que mais fala de Balaão. No Novo Testamento, é interessante que os três versículos que falam dele, os 3 livros, fala de forma pejorativa. Pedro fala sobre o caminho de Balaão, Judas fala sobre o erro, e Apocalipse sobre a doutrina de Balaão. Então os 3 fazem menções, mas não boas menções dele. Fala sobre o caminho errado, fala sobre o erro propriamente dito, e fala sobre a doutrina errada de Balaão. Um alerta para nós. E Balaão, ele, como eu disse, a sua aparição ela acontece justamente quando Israel ele parte do Egito e ele vai peregrinando no deserto. E esse período de peregrinação, aonde Israel vem vencendo as suas batalhas por conta de Deus está na frente, e ele vem conseguindo vitórias expressivas, ainda que com um povo pequeno, em relação a combatentes, a exército, não em quantidade, mas em soldados, porque eles não vieram como soldados, não saíram como soldados do Egito. Então eles têm um povo pequeno ainda como combatente, mas de uma certa maneira Deus na frente, esse povo se torna forte
esse povo se torna vencedor, esse povo consegue ser desbravador, e isso vai incomodar algumas nações que estão próximas a ele. E uma das nações que incomoda é justamente a nação de Moabe. Os moabitas veem aquilo e eles ficam apavorados, porque eles sabem que aquele povo está lambendo, essa é a palavra, essa é a expressão que o príncipe de lá diz, que eles vêm lambendo todas as nações e lambendo a terra, e isso causa um apavoramento, a ponto de ele, para ter uma visão desse povo, ele tem que subir em 3 montes diferentes para conseguir visualizar toda essa nação. E a Bíblia diz que com isso, Balaque, que é o príncipe, que é o rei dos moabitas, ele tem uma ideia, ele tem uma visão, ele pensa em algo sobre esse povo, e ele vai falar mais na frente. Mas interessante ainda, falando de Balaão, é que no livro de Números, ele é o único que fala uma profecia messiânica. Capítulo 24, no versículo 17 de Número, ele diz: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cedro subirá de Israel. Esse homem, muitas vezes ele é tido como um mágico apenas. Para alguns ele era homem de Deus que se desviou. A verdade é que há uma confusão de fato, porque ora parece que esse homem está muito próximo de Deus, ora parece que ele está distante de Deus. Você vê que nós mesmos, quando oramos, quando às vezes estamos fazendo alguma oração, ou às vezes até na pregação, nós citamos uma de suas profecias, que está no capítulo de número 23, no versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que, nem filho do homem para que se Quem disse isso foi Balaão. E nós dissemos isso nas nossas orações, mas ao mesmo tempo que dissemos isso, também dizemos que ele não é de Deus. Então ele se diz de si mesmo, ele diz que ele é um homem que tem visões abertas, e ele vê de olhos abertos. Ele tem visões que às vezes, eu lembro que o meu sogro, ele fala ainda até hoje, que a minha sogra orava pouco e tinha visão muito aberta, e ele falou: eu oro muito e não vejo nada, nem uma mosca voando, porque a verdade, isso é um dom de Deus, e esse homem diz que ele tem isso. Ele diz que ele tem visão aberta, e ele vê de olhos abertos, e isso é algo tremendo, isso é algo espiritual. Então Balaão, ele é um homem que ele fala para os príncipes de Moabe: fica aqui que eu vou falar com Deus, e a Bíblia diz que Deus vem a ele, e Deus responde a ele. Então uma figura que a gente não tem muita certeza se ele está de fato com Deus, ou se ele não está com Deus. Mas a verdade, e é isso que eu quero entrar nesse assunto nesta manhã, é que ele oscila. Ele às vezes, de fato, ele está realmente buscando essa relação espiritual com o Senhor, mas às vezes ele está flertando com o diabo, às vezes ele está flertando com as propostas, às vezes ele está flertando com aquilo que ele vai tirar proveito. Então isso é muito claro quando ele recebe esses príncipes, e ele tem essa comunicação de dizer: espere aqui na minha sala, que eu vou até o quarto orar ao Senhor, eu vou fazer vigília para que o Senhor venha a mim. Então, quando eu olho para esse tipo de atitude, eu percebo que às vezes nós também, como crentes, cometemos isso. Às vezes nós estamos tão em Deus, nós estamos tão no Senhor, que nada nos abala, mas tem certos momentos que você esmorece, tem certos momentos que você dá lugar à carne. Então Balaão, ele também tem essas oscilações. O problema é que quando ele toma essa atitude, no capítulo 22, no versículo de número 32, ele arruma um opositor. E quem é esse opositor? A Bíblia diz assim: então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser o teu adversário. Então o perigo de Balaão é de ter Deus como adversário, porque aquele que faz a sua própria vontade, ele acaba tendo Deus como adversário.
aquele que segue o seu próprio caminho e não entende o caminhar do Senhor, que faz as suas próprias escolhas, que toma o seu próprio rumo, ele corre um perigo de encontrar Deus como seu opositor. Quem está entendendo isso nessa manhã, nessa reflexão? Nós estamos diante da mesa do Senhor, e o Senhor tem algo nessa manhã para nós, e eu quero descortinar em três tópicos rápidos e simples. E o primeiro: cuidado, igreja do Senhor, com as investidas do nosso adversário. Eu queria que você repetisse isso. Fala assim: cuidado, com a investida do nosso adversário. Números 22:5 diz assim: e este enviou mensageiro a Balaão. Meu amado, aonde estava com a cabeça Balaque de mandar mensageiro a profeta? Por que será que Balaque fez isso? Aonde isso começou para Balaque acreditar que Balaão ia ceder? E outra coisa, ele sabe o endereço do profeta, ele sabe onde achar. O perigo de a gente aceitar alguma investida é que o inimigo vai começar a entender que a gente tem abertura para receber proposta dele. Quando o inimigo percebe, porque o diabo ele foi burro quando ele saiu do céu, mas ele não é burro nas investidas, e ele sabe com quem ele mexe. Ele sabe aonde ele vai atrás, ele sabe aonde ele acha brecha para entregar alguma coisa. Ele conhece aquele que ele pode falar. Eu lembro de uma época, eu falei isso em Monte Líbano, eu lembro de uma época em que alguns homens, pseudo-homens de Deus, estavam recebendo proposta de ir para o morro para ungir fuzil. E eles iam, porque tinha proposta, porque havia uma investida e eles aceitavam. Mas se ele encontra um crente maluco, que diz que é louco, está falando é com o homem de Deus, eles nunca mais fazem a proposta. Mas enquanto o diabo achar abertura no povo de Deus para fazer esse tipo de proposta indecente, ele vai continuar investindo, ele vai continuar tentando. Mas nessa manhã o Senhor me trouxe nessa casa para te dizer: levanta na tua presença uma coluna diante do Senhor, para que o diabo não tente a tua vida. Que ele tem que saber que você é homem e que você é mulher de Deus, e não é qualquer proposta que ele pode fazer a você. Interessante que a proposta é progressiva. A primeira coisa, ele manda os príncipes, os anciãos, com um valor na mão. Isso é crescente. A segunda coisa que ele faz, ele manda com cheque branco. Diz para ele que ele pode pedir o que ele quiser, porque a proposta é progressiva. Se na primeira tivesse dado um corte, não teria a segunda. Mas como a primeira houve entrada, irmãos, a segunda ele vai vir mais pesado. Não pense que na segunda ele vai vir com a mesma ideia, não. Ele vai vir mais pesado. Ele não vai vir com uma conversinha fiada, não. Ele vai vir mais pesado. A gente abre porta na nossa vida e daqui a pouco a gente está recebendo uma mensagenzinha no privado e a gente está dando condições para ouvir outra conversinha. Irmão, fecha a porta hoje. Começa a entender que nós precisamos dizer não. É agora, não é amanhã, é hoje. Diga não hoje, porque a proposta de amanhã não chegará na tua vida. Quando você corta agora, quer morar no céu, corta hoje, para que amanhã não venha uma proposta maior. E quando vier a proposta maior, balançar a nossa vida. Então nós precisamos entender isso. Balaque tem que entender que quando ele mexe com crente tem dono. E o dono do crente é Jesus. E a proposta do crente não é tomada de forma pessoal, é consultada ao Espírito Santo. E se também não bate com a Bíblia, nem adianta vir com proposta, porque Deus vai dizer não, e não para Deus é não. O problema é que esse homem escuta um não, e na segunda proposta ele resolve orar de novo. Já tem um não de Deus, mas ele resolve ir para o joelho de novo. Fica aqui também essa noite que eu vou perguntar ao Senhor. Irmãos, se Deus dá não, é não.
Se Deus disse não vai com ele, não vai com ele. Se Deus falou não parte, não parte. Se Deus falou fica, fica. Se Deus falou é aqui, é aqui. Se Deus falou vai orar, vai orar. Irmãos, faz aquilo que Deus mandou, porque quando você segue aquilo que Deus manda, a vitória é certa e Satanás tem que cair por terra. A segunda coisa que eu percebo aqui é como o próprio nome dele diz: sem povo. Quem caminha sozinho, quem não dá satisfação, quem não ouve ninguém, quem não tem liderança, com certeza vai oscilar das investidas. Quem não consegue ter uma liderança, quem não consegue ouvir ninguém, vai balançar nas investidas. Tu quer ver um homem que balançou, e balançou, um homem de Deus que balançou? 1 Crônicas 21, primeiro. A Bíblia diz que Satanás se levantou e incitou a Davi a numerar Israel. A Bíblia diz que Joabe tentou parar ele. Joabe disse: não faça isso, não faça isso. Mas a Bíblia diz que Davi não deu ouvido a Joabe. Irmãos, a gente tem que entender que não é porque eu sou o rei que eu não ouço o meu súdito com coerência. Se ele tem coerência, eu tenho que entender que ele está sendo usado por Deus para me alertar. A Bíblia diz que Davi não ouve a Joabe e numera o povo. E sabe o que acontece? Quem aparece contra Davi? Deus como opositor. Aquele que não obedece, aquele que faz a sua própria vontade, ele vai encontrar Deus como seu opositor. E a Bíblia diz que o profeta vai a Davi e fala: escolhe aí 3 coisas para você: ser perseguido pelo inimigo, cair na mão dos homens ou cair na mão de Deus. Ele falou: eu caio na mão de Deus. Deus é misericordioso, afinal 3 dias passa rápido, né? Só que a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. 3 dias, 70.000 já tinham morrido no primeiro dia. Davi pediu misericórdia, porque quando a gente toma as atitudes que a gente quer, a gente tem que entender que as consequências vão vir como Deus quer. Então entenda isso. Tome as decisões dentro daquilo. Isso é palavra de vida, irmãos. Eu quero trazer você para um confrontamento. Eu acho que quando a gente olha a Santa Ceia e Jesus disse: isso é um memorial, lembra-se da minha morte. Não é lembra-se do meu nascimento, é lembra da minha morte. Eu morri na cruz do Calvário. Então Santa Ceia é um momento de reflexão, é de lembrar que nós temos um Senhor que morreu na cruz do Calvário, e eu preciso estar juntamente com Ele, de acordo com Ele, intimidade com Ele. Terceiro lugar, nós já estamos caminhando para o final. Capítulo 22, versículo 23, 26 diz: então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito. Diga assim: estreito. Diga mais forte. Isso me ajuda a pregar. Balaão sai de casa montado, escute isso, irmão. Balaão sai de casa montado numa jumenta. Ele não está a pé. A gente tem um costume de achar que quando a coisa está indo bem, é porque Deus está no negócio. A gente tem esse costume, a gente como ser humano, a gente acha: ele errou, mas está tudo bem. Não está pagando preço. Não está a pé. Está de jumenta. Eu estou a pé, estou fazendo a vontade de Deus, estou a pé. E ele está de jumenta. Ele está certo, porque está errado sou eu. Porque a princípio as coisas parecem normais. A princípio, quando eu tomo as minhas decisões, não parece que tem problema nenhum. As coisas estão dando certo. Balaão está bem. Balaão está com saúde. Balaão está montado na jumenta. Balaão está caminhando. Balaão está bem. Então isso confunde às vezes a cabeça do justo, quando paga o preço da sua vida espiritual e vê a sua vida presa, ainda não tem ainda a vitória que ele queria, está gemendo ainda numa conquista. E quando tu olha para o desviado, tu fala: caramba, o desviado está bem. Como é que
pode isso? Mas a Bíblia diz que Balaão, ele está num local largo, numa vinha, e o anjo aparece, e a jumenta desvia, e ele vai para um outro local, onde tem uma parede, e o anjo aparece, e a jumenta desvia, e ela vai para um lugar estreito, porque Deus vai colocando a gente num lugar estreito. Deus vai estreitando o caminho, até você chegar diante dele. Esse é o perigo, porque a gente pensa que ele está indo bem, lá na frente ele vai se quebrar todo. Lá na frente ele vai ver o resultado, enquanto ele está achando que está tudo bem, mas o Senhor está só afunilando o caminho dele. Mas chegou um ponto que Balaão se encontrou com o anjo, e a Bíblia diz, não sou eu, que não tinha lugar nem para ir para a direita, nem para ir para a esquerda, e a jumenta se arriou em cima da perna dele, a ponto de ele bater nela. Escute isso. Isso é coisa tremenda, porque nós temos a oportunidade de andar na presença do Senhor, de estar com o Senhor e de estar bem. Balaão faz toda a sua vontade, mas a Bíblia diz que ele já estava com o pé ralado, e agora a jumenta senta em cima da perna dele. Aquele que segue o seu caminho, quando voltar, volta quebrado, volta machucado, volta ferido. Então faça hoje a vontade de Deus, entra no estreito hoje, para que tu não pague o preço, para que a tua caminhada seja de vitória. A Bíblia diz que quando ele chega ali, ele já está machucado e não tem para onde ir. Eu sei que o nosso pastor diz aqui que para trás nem para tomar impulso, mas deixa eu dizer aqui de forma espiritual. Nesse momento que nós estamos seguindo o caminho errado, pastor, sem querer contradizer, nós retrocedemos para voltar para o caminho certo. Quando nós estamos ali, ele não tinha como ir para frente, nem para os lados, então volte atrás para tomar a decisão certa. Essa manhã, se você estava seguindo o caminho que você achava que era o melhor, mas que Deus estava dizendo, não, volte hoje e siga o caminho que Deus quer para a tua vida. Volte hoje e entre naquilo que Deus te chamou. Volte hoje e entre no caminho que o Senhor propôs para você. A igreja, ela tem um caminho único, nós não temos vários caminhos, e o nosso caminho é o céu. Nós somos chamados para as coisas que são de cima, não para as coisas que são de baixo. Nós fomos chamados para ver glória de Deus, para ter contato e intimidade com o Senhor. Nós não fomos chamados para viver nessa terra. Essa terra é um lugar de passagem, essa terra é um lugar de caminhar só, mas a nossa estadia permanente é céu. Então caminhe nesse lugar como se tivesse aqui o Jesus na tua frente, porque tu sabe que a nossa parada não é aqui é só caminhada, mas o teu destino é o céu. Então nesta noite, nesta manhã, se você estava caminhando de uma forma muito pessoal, começa a colocar a tua caminhada nas mãos daquele que conhece o teu destino e conhece o teu futuro. Jesus Cristo de Nazaré, é Ele que vai buscar a igreja, é Ele que vai levar a igreja para o céu, é Ele que vai levar a igreja para morar com o Pai. Fica de pé. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu está na casa, Senhor, e eu louvo o Teu nome. Há situações que a gente precisa dizer, Senhor, até aqui eu fui, daqui para frente eu não vou mais. Daqui para frente o Senhor me guia. Até aqui eu estava caminhando, mas agora eu quero colocar nas tuas mãos. Eu não quero entrar num caminho estreito para ter o Senhor como meu opositor. Eu quero ter o Senhor como meu ajudador.